Olá, prezado estudante do Colégio Militar Tiradentes. Tudo bem contigo aí do outro lado? Eu espero que sim. Professor Michael Roque de Gramática já de volta com a nossa segunda aula de revisão para as provas finais que se aproximam. E nessa segunda aula, os nossos temas serão orações coordenadas e orações subordinadas substantivas. Pegue o seu caderno, o seu lápis e a sua caneta, suas anotações, o seu bom humor e vem comigo para mais uma aula dessa revisão expressa que nós estamos fazendo. Prezados, para que a gente entenda com propriedade o que é esse período composto por coordenação ou subordinação, para que a gente entenda a diferença de oração coordenada para subordinada, vamos colocar dois exemplos aqui para avaliarmos juntos. Presta atenção. No primeiro exemplo, eu estudo e aprendo. E agora, um outro exemplo. Ela disse que está bem. Maravilha. Então perceba agora. Toda vez que a gente fala de período composto, eu já sei que vou encontrar ali pelo menos dois verbos dentro desse período, dentro, né, dessa frase. Olha nossa primeira frase de exemplo. Eu estudo e aprendo. E onde estão os verbos? Estudo, aprendo. Então, eu tenho dois verbos, isso é o meu período composto. Olha o segundo exemplo. Ela disse que está bem. Vamos apontar os verbos. Disse e está. Eu também tenho dois verbos, o meu período é chamado de composto. Mas agora, a gente vai separar as orações que estão dentro desse período. Vamos fazer essa separação? Eu digo, eu estudo, ok, tem sentido completo. E tudo que resta é a minha segunda oração. E eu aprendo. Você percebeu que quando nós separamos as duas orações, elas sozinhas têm sentido completo. Então, toda vez que você separa as orações e elas têm sentido completo, ou seja, você consegue entender o que a oração está querendo te dizer, você vai dizer que isso é uma oração coordenada. O período é chamado de período composto por coordenação. Então, oração coordenada. Agora veja o segundo exemplo. Ela disse, ok? Separei a oração bem aqui. Antes do que? E tudo que restou é a minha segunda oração. Perceba agora que se eu viro para você falar, e ela disse, não tem sentido completo. Então, quando você percebe que existe uma dependência entre as orações, ou seja, uma necessita de outra para ter o seu sentido completado, então agora eu vou dizer que isso se trata de uma oração subordinada. E esse período é um período composto por subordinação. Deu para lembrar essa teoria? Muito bem, porque a gente vai precisar para os próximos slides, para as próximas telas que a gente vai trabalhar aqui, ok? Então vamos nessa. Vamos começar falando sobre orações coordenadas. Conforme a gente viu nesse slide anterior, coordenada significa que quando eu separo as orações, elas sozinhas têm sentido completo. Ok, então vamos ver aqui. Orações coordenadas. Sempre que eu penso na oração coordenada, eu vou avaliar cinco aspectos, ou seja, eu vou verificar cinco classificações. Na verdade, seis. Daqui a pouco a gente vai lembrar qual é essa sexta classificação. Mas vamos lá, vamos começar separando esse primeiro exemplo. Nós chegamos à praia e nadamos muito. Onde estão os verbos? Chegamos, nadamos. Boa.
Vamos agora separar as orações. Nós chegamos à praia é uma oração e tudo que restou é a outra oração. Perfeito, muito bem. Agora, você percebeu que quando foi feita essa separação, cada oração era independente, cada uma tinha seu sentido completo. E dentro do período composto, elas vão ser chamadas de orações coordenadas. Mas não para por aí. Eu agora preciso avaliar uma classe gramatical chamada de conjunção. E o que que é a conjunção? É aquela palavra que vai ligar duas orações, fazendo com que elas se relacionem entre si. Então, vamos avaliar agora essas situações. Olha só, nós chegamos à praia. Perceba que aqui não existe nenhuma conjunção. Então, eu vou chamar de oração coordenada assindética. Toda vez que ela for chamada de assindética, significa que não existe conjunção dentro dela. Mas você percebeu que na segunda oração, ela já começa com uma conjunção. E essa conjunção está fazendo o quê? Uma ponte, está ligando uma oração à outra. Se existe uma conjunção dentro dessa oração, ela continua sendo uma oração coordenada, mas agora eu vou chamá-la de sindética. Acabou por aí, professor? Não. O último passo é verificar qual é o valor semântico, ou seja, qual é o sentido que essa conjunção está trazendo para dentro do período. E nós estamos pensando na conjunção e. Já vimos que essa conjunção, ela tem o valor da adição, a aditiva, a soma, a enumeração, a expectativa se cumprindo. Então, quando eu encontro a conjunção e, eu classifico essa oração coordenada sindética como aditiva. Beleza. Vamos para o nosso segundo exemplo. Trabalha muito, mas sempre lhe falta dinheiro. Separei as orações. Trabalha muito e a segunda oração, mas sempre lhe falta dinheiro. E mais uma vez, ambas as orações têm sentido completo, por isso que elas são chamadas de coordenadas. Olhei para a primeira oração. Você encontrou alguma conjunção nela? Não, né? Então, se não há a conjunção, ela é uma coordenada assindética. Olhei agora para a segunda oração. Identificou a conjunção agora? Veja, ela apareceu bem aqui, ó, o mas. E a gente já sabe que o grupo do mas, porém, todavia, não obstante, entretanto, no entanto, essas conjunções, elas mostram a quebra de expectativa, ou seja, elas são chamadas de conjunções adversativas. E por isso, essa oração coordenada, que eu já sei que é chamada de sindética, ela é classificada como uma sindética adversativa. Boa! Então você percebeu, quem vai definir essa classificação é a conjunção que está sendo utilizada. Terceiro exemplo, fale agora o cálice para sempre. Separei as orações. Fale agora. E a segunda oração, o cálice para sempre. Na primeira oração, olha, eu não tinha a presença da conjunção. Então, ela é uma coordenada assindética. E na segunda oração, identifiquei a presença da conjunção. E é uma conjunção que está mostrando o quê? Que existe uma alternância, uma escolha a ser feita. Se existe essa alternância, essa escolha, ela vai ser chamada de coordenada sindética alternativa. Boa! Tá fácil agora? Que bom. Vamos lá. E lembrando as principais conjunções alternativas. O ou, mas você pode encontrar também em pares. Ou fale agora, ou cale-se para sempre. Mas você também encontra o grupo ora, ora,
quer, quer, seja, seja, e assim por diante. Tudo bem? Vamos agora à nossa penúltima classificação das orações coordenadas, a chamada conclusiva. Cheguei atrasada, portanto, aguardarei nova chamada. Separei as orações. Cheguei atrasada e a segunda oração, portanto, aguardarei nova chamada. Primeira oração, não tem a conjunção. Então, já sei que é uma coordenada assindética. E na segunda oração, identifiquei a presença do portanto. Logo, é uma coordenada sindética. Mas veja agora que, ao ser utilizada a conjunção conclusiva, você vai mostrar para o leitor o entendimento de que existe um fato e que, a partir desse fato de ter chegado atrasado, você vai ter um tipo de fechamento dessa ideia, né? Você vai dar uma opinião, um fechamento a respeito dessa ideia, desse fato que foi apresentado na outra oração. E essa é a função da conjunção conclusiva. Então, o portanto, ele vai ser classificado como uma coordenada sindética conclusiva. E vamos lembrar também as principais conjunções conclusivas: o portanto, o logo, o assim. Já colocamos em sala de aula também aquelas conjunções chiquetosas que você pode usar à vontade. Dessarte, destarte. Muito bem. Então, esses são alguns exemplos de conjunções conclusivas. Muito bem. Vamos agora à última classificação das orações coordenadas, e aí vamos fazer juntos um exercício de fixação. Olha lá. Estudem, pois o dia da prova está chegando. Veja só, vamos separar as nossas orações. Estudem. E a outra oração, pois o dia da prova está chegando. Olhei para a primeira oração, nada de conjunção. Então, ela é uma coordenada assindética. E a segunda oração, ela é uma coordenada sindética, porque eu já identifiquei a presença da conjunção pois. E perceba agora que essa segunda oração, ela está justificando, ela está explicando uma informação que foi dita anteriormente. E por isso, ela é chamada de coordenada sindética explicativa. Fácil, né? E as principais conjunções explicativas: o pois, o porquê, junto e sem acento, o porquanto. Não confunda porquanto com portanto, são conjunções diferentes. O que, certo? Então, estão aí as classificações das orações coordenadas. Vamos fazer agora uma atividade e verificar se a gente realmente entendeu esse assunto? Vamos para a próxima tela. Agora você vai fazer aquele esquema. Você vai dar uma pausa no vídeo e vai tentar resolver sozinho este exercício e na volta a gente comenta. Vai lá. Vamos então à prova que foi aplicada nesse ano de 2025 lá na prefeitura de Quixeramobim, no Ceará. De acordo com a relação das orações, podemos formar períodos compostos por coordenação e subordinação. Segundo a classificação do período composto por coordenação, classifique as frases e marquem o item correto, respectivamente. Então, basicamente, você identificar a conjunção e verificar o valor semântico, o sentido que ela está trazendo para dentro da oração. Pedro não só escuta, mas também trabalha. Olha só o que apareceu aqui. Não só, mas também. Você percebe que existe aqui uma relação de adição acontecendo, né? Cuidado, não foca no mas. Se você olhar apenas para o mas, você vai pensar, ele é adversativo. Mas veja que para que seja adversativo, você tem que ter uma quebra de expectativa. E quando você olha para esta oração, você percebe que existe um encadeamento, várias ideias acontecendo, uma sequência lógica
acontecendo. Então, ele estuda e trabalha. Logo, aqui eu tenho a presença da oração aditiva. Olha a frase número 2. João não falta às aulas de matemática. Entretanto, não aprende. Olhei a conjunção entretanto. E perceba o valor, o sentido que ela vai trazendo. Se ele não falta às aulas de matemática, a expectativa é que ele aprendesse. Mas ele aprendeu? Não, né? E é isso que a conjunção me mostrou. Então, se quebra essa expectativa, essa conjunção, assim como a oração, ela é chamada de adversativa. E aí, já está fácil o gabarito agora? Vamos ver esse último caso. Pôs a cuia no chão, escorou-a com pedras, matou a sede da família. Interessante essa oração, porque olha só, eu tenho a presença dos verbos por, do verbo escorar e do verbo matar. Então eu tenho três orações, mas você percebeu que nenhuma delas está conectada pela conjunção, fazendo dessas três orações orações assindéticas. Então vamos colocar aqui assindéticas, todas elas. Muito bem, então vamos achar agora o nosso gabarito. Na letra A, ele falou de coordenada sindética aditiva, na segunda, adversativa, e na terceira, assindética, letra A é o nosso gabarito. E aí, você acertou? Eu espero que sim. Então, vamos continuar agora, porque o nosso papo se refere à oração subordinada substantiva. E aí a gente já tem uma boa noção do que é a oração subordinada. Você já percebeu que pelo menos uma das orações, ela vai ter uma dependência sintática, ou seja, ela vai depender de outra oração para ter o seu sentido completo. É isso que a gente vai verificar agora nesse tipo de oração. E as orações subordinadas substantivas vão trazer aí 6 classificações para a gente. Vamos começar pela primeira? Olha lá. É fundamental que estudemos para a prova. Veja agora aquele passo a passo que a gente já fez em sala de aula e que a gente vai precisar de novo aqui nesse assunto. É fundamental que estudemos para a prova. Vamos separar as orações. Então, eu tenho o verbo é e o verbo estudemos. Separei a primeira oração. É fundamental. E a segunda oração, que estudemos para a prova. Aí você já vai vendo a questão da dependência entre elas. Ou pelo menos uma delas não tem sentido quando está sozinha. Muito bem. Agora pensa comigo. Olhei para a oração que não traz a conjunção. É fundamental. Toda vez que essa oração não tiver a conjunção, eu a chamo de oração principal. E a outra oração que traz a conjunção, olha o que bem aqui, eu chamo de oração subordinada. Mas perceba agora um detalhe. A gente já falou na outra aula sobre oração subordinada adjetiva. E a gente viu que o que, naquele caso, ele era um pronome relativo, mas a gente tentava substituir por o qual. Será que aqui vai dar certo a substituição? Tenta aí, ó. É fundamental o qual estudemos para a prova? Não deu certo essa substituição. Mas e se eu pegasse toda essa oração subordinada e substituísse pela palavra isso? Será que agora vai dar certo? É fundamental isso. Isso é fundamental. Isso o quê? Que estudemos para a prova. Oh, agora a substituição deu certo, né? Então, toda vez que você conseguir substituir essa oração que começou com o quê e conseguiu substituir pelo isso, o que é a minha conjunção integrante. E se eu tenho conjunção integrante, essa oração subordinada, ela vai ser chamada de substantiva. Acaba por aí, professor? Não, porque eu tenho 6 valores para essa oração substantiva. E o que eu vou fazer agora? Eu vou olhar lá para a oração principal
e vou verificar o que está faltando. Lembra? Para que a oração seja completa, você tem que achar sujeito, verbo e complemento. Olha aí a oração principal. Tem verbo? Tem verbo. É o verbo ser, que é verbo de ligação, e fundamental é o predicativo do sujeito. Então, tem o complemento ali. Faltou o que na oração principal? Sujeito. Então, a oração subordinada, ela está exercendo a função de sujeito da principal. Por isso que essa subordinada substantiva eu chamo de subjetiva. Muito bem, porque ela tem o valor de um sujeito. E não esqueça, sempre que você encontra a oração subjetiva, significa que dentro desse sujeito existe um verbo. E sempre que você encontrar o verbo dentro do sujeito, ele gera um sujeito chamado de sujeito oracional. Vamos ver mais um caso? Desejo que vocês arrasem na prova. Vamos separar as orações. Desejo e tudo que restou, que vocês arrasem na prova. Eu desejo isso. Isso o quê? Que vocês arrasem na prova. Veja que mais uma vez eu consegui substituir todo este bloco, toda esta oração pelo isso. Então, o que é uma conjunção integrante e essa conjunção integrante aponta para uma oração subordinada substantiva. E a outra oração que não tem a nossa conjunção, eu a chamo de oração principal. Agora, eu preciso verificar o que está faltando na oração principal e vou aplicar de novo o método do SVC. Eu desejo. Opa, tem sujeito e tem verbo. Faltou o quê? O complemento. E quem deseja, deseja alguma coisa. Complemento do verbo sem preposição é um objeto direto. E agora eu vou chamar essa oração subordinada de substantiva objetiva direta, porque ela tem o valor do objeto direto. Pegou? Vamos ver mais uma então. Ele precisa de que todos o acreditem em sua transformação. Tem só uma falhinha aqui, deixa eu só tirar esse artigo aqui da frente, que ele não existe. Ele precisa de que todos acreditem em sua transformação. Vamos achar os verbos. Precisa e acreditem. Vamos separar as nossas orações. Ele precisa e a outra oração de que todos acreditem em sua transformação. Muito bem. Eu posso dizer que ele precisa disso. Disso o quê? De que todos acreditem em sua transformação. Dá, não dá? Pronto. Então eu já sei que a presença desse que aponta para a existência de uma conjunção integrante. Ou seja, todo esse bloco em que se encontra a conjunção integrante, eu chamo de oração subordinada substantiva. E a outra oração principal. E agora eu vou aplicar o método do SVC e verificar o que falta. Tem sujeito? Tem. Ele. Tem verbo? Tem. Precisa. E quem precisa, precisa de alguma coisa. O verbo precisar pede um complemento com preposição. E esse complemento a gente já sabe, é um objeto indireto. Logo, essa subordinada substantiva, ela é chamada de objetiva indireta. E aí, tá ficando mais fácil? Se você ficou com dúvidas, depois para esse vídeo e volta um pouquinho e revisa. E revisa também no material que você já tem anotado aí no seu caderno. Vamos para mais um caso. Nosso desejo é que o Flamengo vença o campeonato. Torce para o Flamengo, né? Que eu sei. Vamos lá. Vamos separar as orações. Nosso desejo é. Dica: quebra sempre antes do que. Se tiver uma preposiçãozinha, coloca a preposição junto com o que. Mas para você separar esse tipo de oração, quebra sempre ali na frente dele, na frente do que. Tudo bem? Ok. Então vamos lá. Nosso desejo é isso. Isso o quê? Que o Flamengo vença o campeonato. Mais uma vez encontrei a conjunção integrante. Eu já sei que isso é uma oração subordinada substantiva.
Vou olhar agora para a oração principal e aplicar o SVC e ver o que falta na oração principal. Tem sujeito? Tem, nosso desejo. Tem verbo? Sempre. É o é, que é o verbo ser, verbo de ligação. Opa, verbo de ligação. E o que que o verbo de ligação espera de você? Ele está esperando o predicativo do sujeito. Observa que na oração principal faltou exatamente isso, o predicativo do sujeito. E onde ele foi parar? Na oração seguinte. Então, a oração seguinte, que o Flamengo vence o campeonato, funciona como predicativo do sujeito. E assim, essa oração vai ser chamada de subordinada substantiva predicativa. Maravilha, hein? Tá ficando mais claro? Eu espero que sim. Vamos ver o nosso penúltimo caso, penúltimo exemplo. Temos fé de que a humanidade seja mais empática. Olha aí a empatia falando de novo com a gente. Vamos separar as orações. Temos fé. Lembra-se, tem uma preposição antes do que, junta a preposição e quebra, fazendo uma oração só. Temos fé de que a humanidade seja mais empática. Temos fé disso. Opa, deu para substituir. Eu tenho a presença da conjunção integrante e eu tenho aqui a presença da oração subordinada substantiva. Vou agora olhar para a oração principal e ver o que está faltando. Tem sujeito? Nós temos. Opa, então tem sujeito, tem verbo. Agora veja, quem tem algo, tem alguma coisa. Tem o quê? Fé. Tem complemento. Eita, professor, então a oração principal ela está completa? Negativo, prezado estudante, porque olha só, se eu viro para você e falar, nós temos fé, a primeira coisa que você vai perguntar, temos fé de quê ou temos fé em quem? E lembra, fé é um substantivo abstrato. E é comum que o substantivo abstrato ele não tenha sentido completo, então ele precise também de um complemento. E a gente já viu que se o substantivo, se um nome pede um complemento, esse complemento é chamado de complemento nominal. Muito bem. Então, essa subordinada substantiva está completando, na verdade, o sentido do abstrato fé, fazendo dela uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Beleza. Vamos agora ao último caso, à última classificação. Todos pensam a mesma coisa, que sou um vitorioso. E você é, viu, prezado estudante? Não esquece disso. Vamos separar as orações. Todos pensam a mesma coisa. E a outra oração, que eu sou um vitorioso. Vamos lá. Todos pensam a mesma coisa. Isso o quê? Que eu sou um vitorioso. Então, eu tenho a presença da conjunção integrante, e eu já sei que isto é uma oração subordinada substantiva. Agora eu vou olhar para a oração principal. Mas você vai perceber que a oração principal, ela também está completinha. Você tem sujeito, você tem o verbo e você tem o complemento. Eita, professor, e agora? Perceba um detalhe agora. Você reparou que entre as duas orações apareceu um sinal de pontuação, os dois pontos. E você observou que a oração principal estava completa, né? Muito bem. Então, toda vez que essa oração principal está completa e logo em seguida aparecem os dois pontos, essa oração substantiva, ela tem o valor de um aposto. E o que que é o aposto? Aquele termo que ele vai explicar, que ele vai especificar, que ele vai resumir, ele vai se referir a algum substantivo que já foi mencionado. Então, esta oração substantiva eu chamo de apositiva. E a dica é essa. Olhe a presença do sinal de pontuação, os dois pontos, e perceba que a oração principal ela está completa, ela não precisa de nenhum complemento. E lembrando que o aposto ele é um termo acessório, ele não é essencial, ou seja, ele pode ser retirado e não causa um prejuízo profundo à sintática e à semântica do período. Tudo bem? E aí, deu para relembrar?
Vamos fazer um último exercício para você poder gabaritar essas provas que estão chegando, hein? Mesmo esquema, vou deixar na tela, você vai dar aquela pausa no vídeo, vai fazer e daqui a pouco você retorna aqui. Vamos lá, então, fazer a última solução, a última resolução dessa questão. Prefeitura de Tunápolis, em Santa Catarina, questão recente, 2025, sobre as orações presentes no período abaixo, analise as opções e escolha a correta. Essas lições reforçavam que não era azar, mas uma justiça invisível protegendo o bem. Vamos separar as orações? Vamos primeiro encontrar os verbos. Reforçavam, era e protegendo. Muito bem. Agora vamos separar as orações. Essas lições reforçavam. Segunda oração, que não era azar. E a terceira oração, mais uma justiça invisível protegendo o bem. Então, eu tenho um período composto com três orações. Muito bem. Vamos agora avaliar, porque apareceu o que bem aqui. Vamos avaliar esse que. Essas lições reforçavam o qual não era azar? Não deu certo. Mas se eu dissesse, essas lições reforçavam isso o quê? Que não era um azar. Deu para substituir. Então, esse que é uma conjunção integrante e essa oração é uma subordinada substantiva. Aí eu olho para a oração principal e vejo o que está faltando. Reforçavam o quê? Então o verbo está pedindo um complemento sem preposição. Ela é uma subordinada substantiva objetiva direta. Muito bem. Agora, olha a terceira oração. Mais uma justiça invisível protegendo o bem. Apareceu a conjunção mais, que é uma conjunção adversativa. Se ela é adversativa, isso aqui é uma oração coordenada, sindética, adversativa. Você percebeu que nesse período, opa, escrevi errado, vamos lá. Adversativa. Agora sim. Você percebeu que nesse período você tem uma mistura de subordinada com coordenada. É o que eu chamo de período misto, quando você tem a presença desses dois tipos de orações. Vamos então avaliar as nossas opções. O período é composto por uma oração coordenada assindética, negativo. Ele tem uma sindética bem ali escrita. Então, não tem nada de assindética. E a oração que ele fez referência é a oração principal, que não tem nada a ver com esse raciocínio. Então, letra A já está fora. Letra B. O período apresenta uma oração principal, essas lições reforçavam, perfeito, seguida de uma oração subordinada substantiva completiva? Não, porque completiva seria completiva nominal, mas estamos diante de uma objetiva direta. Então, errado também aqui a letra B. Vamos ver a letra C. O período apresenta uma oração subordinada substantiva objetiva direta, boa, que não era azar, e uma oração coordenada sindética adversativa, mais uma justiça invisível protegendo o bem. Perfeito. Letra C de casa. E vamos ver por que que a D está errada. O período é composto por uma oração coordenada assindética. Ixi, nem precisa ler o resto, porque não tem assindética. Existe apenas a sindética nesse período. Então ficou a letra C. Então é isso, prezado estudante do CMT. Fechamos aqui a nossa revisão expressa com essas duas aulas. Eu espero que você faça uma excelente prova. Lembre-se sempre, confie em você, no seu talento, no seu potencial. E não esqueça, caso você precise tirar alguma dúvida antes da sua prova, me chama no Telegram. É o @prof. Michael Rock. Lá você me encontra e tira as últimas dúvidas relacionadas a esses assuntos da nossa prova, tá bom? Então é isso, prezados. Um abraço, bons estudos e até mais. Tchau!